Boa tarde. Peço às autoridades, por favor, de abrirem as galerias para o acesso a quem quiser acompanhar os nossos trabalhos. Eu tenho que fazer agora um anúncio, depois por favor. Tenho que fazer um anúncio antes da votação. O Sr. Secretário da Mesa, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, tem algum expediente para fazer, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara da entrada da seguinte iniciativa, projeto de resolução número 883, do Sr. Presidente da Assembleia da República, deslocação do Presidente da República a Roma. Muito obrigado. Quem vota contra? Eu só fiz o anúncio. Sim, Vamos parar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem. Julgo que será o Sr. Ministro da Presidência. Sr. Ministro, portanto, temos o nosso debate sobre a quebra de fornecimento de energia elétrica de Portugal. O Governo tem uma intervenção inicial de 6 minutos, com a gestão do tempo suficiente para poder responder a eventuais pedidos de esclarecimento que se façam relativamente a essa intervenção. Senão, terá que fazê-lo só na parte final e com os tempos também que foram acordados na Conferência de Líderes ontem. Sim. Vai usar a palavra o Sr. Ministro da Presidência. Se faz favor. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o apagão elétrico do passado dia 28 de abril foi grave, inédito e inesperado. De um momento para o outro, estiveram em risco doentes em cuidados intensivos, bebés em incubadoras. Foram afetadas as comunicações mais básicas, os transportes essenciais, os semáforos. A segurança esteve ameaçada por horas, por falta de iluminação na rua ou de sistemas de alarme e de segurança. A lista pode continuar. O corte de energia atingiu-nos a todos, de surpresa, a abrangência era transversal e os potenciais impactos enormes. O passado dia 28 de abril foi um momento definidor. E se corresse mal? Como me dizia ontem um jornalista em canal aberto sobre a dificuldade de responder a este fenómeno, dizia ele, cito, a pandemia estava anunciada que cá chegaria. Agora, nós não sabíamos o que ia acontecer. Ninguém sabia. Mas a população, as autoridades, os trabalhadores e o Governo, todos juntos, respondemos de forma eficaz. Desde o primeiro minuto era necessário fazer o essencial, proteger as populações, recuperar rapidamente o fornecimento elétrico, garantir os serviços essenciais e prejudicar o mínimo possível o funcionamento do país. Tudo isto exigia uma liderança serena e competente. E assim agiu o Governo. Declarámos a situação de crise energética, ativámos os mecanismos de coordenação de contingência em crise previstos na lei, garantimos o abastecimento prioritário aos serviços essenciais, aos hospitais, forças de segurança, transportes e à proteção civil. Demos prioridade absoluta à continuidade dos serviços de saúde mais críticos, com o prolongar da situação corriam o risco de colapsar. Preparámos a noite com as forças de segurança para que o caos não se instalasse e houvesse policiamento nas ruas. Gerimos incontáveis emergências. E hoje sabemos que, segundo a Proteção Civil, o resultado desta emergência foi, e cito, vítimas zero. E era este o resultado que todos desejávamos. A energia começou a ser reposta ao final da tarde e ainda nessa primeira noite estava a rede elétrica totalmente restabelecida. Recuperámos a eletricidade mais rápido do que no país ao lado, sem a ajuda externa de que eles podiam beneficiar. Fomos rápidos face a episódios comparáveis em outros países. Como antigos governantes do Partido Socialista já realçaram, conseguimos ser bem-sucedidos. O país acordou no dia seguinte vivendo largamente em normalidade, praticamente todas as escolas reabertas, assim também como o abastecimento de água, transportes e serviços de saúde. E há aqueles que se focam a discutir
dificuldades na comunicação pública, digo, é porque reconhecem que o essencial funcionou. E não tenhamos dúvidas, o essencial chegou mesmo a estar em causa. E apesar da enorme adversidade, também na comunicação tentámos fazê-lo com todos os portugueses e por todos os canais, das televisões às redes sociais, do SMS à rádio. E sim, privilegiámos a rádio porque nestas situações sabemos ser o meio mais resiliente. A interrupção da eletricidade deu-se às 11h33. Eu próprio, em nome do Governo, menos de uma hora depois, estava a comunicar através das rádios e televisões ao país. O Primeiro-Ministro falou 3 vezes nesse dia, a primeira das quais às 15h05. Ministérios, autoridades, fornecedores de energia foram emitindo informações e avisos às populações durante o dia pelos meios que tinham disponíveis. Procurámos garantir que se comunicava o que era necessário, sem nunca entrar em oportunistas exercícios de propaganda política. Obviamente que num cenário de caos iminente não conseguimos garantir que tudo seja perfeito, sem dificuldade ou sem incerteza. Este foi um acontecimento gravíssimo e há aprendizagens que podem ser retiradas, mas perante uma ameaça tão rápida, surpreendente e com potencial tão destruidor, focámos naquilo que era prioritário. Quando muitos se prendem nas críticas à comunicação, no país aqui ao lado, Portugal é destacado como um exemplo na eficácia da gestão da crise e na comunicação. Mas assumamos, temos todos que aprender com esta emergência. Por isso, no Governo, fomos os primeiros a exigir o esclarecimento cabal de tudo o que aconteceu. Avançámos com um pedido à União Europeia de uma auditoria independente para identificar as causas desta crise que não tiveram origem em Portugal. Avançámos com a criação de uma comissão técnica independente para que cá dentro façamos uma avaliação e se faça uma avaliação de mecanismos de reação e gestão desta crise, da resiliência dos sistemas elétricos, dos serviços críticos, do funcionamento da proteção civil, das comunicações e da área da saúde. Há momentos na vida de um país em que se testa de forma muito concreta a capacidade que uma comunidade tem de agir com responsabilidade, rapidez e solidariedade. E em que as lideranças são testadas na sua autoridade, competência e serenidade. Todos, cidadãos, sociedade civil, empresas, administração pública e governo, todos devemos estar orgulhosos e humildes. Orgulhosos com o que conseguimos evitar, humildes para continuar a aprender para o futuro. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem 1, 2, 3, 4, 5 pedidos de esclarecimento. Tem tempo. Tinha tempo. 36 segundos. Tem 36 segundos. Houve um apagão ali no tempo. 36 segundos. Eliminaram o tempo? Já está. Já está, outra vez. Foi reposto em menos de 10 segundos. Obrigado, já está. Para o primeiro, deduzo que responde em simultâneo a todos e depois completará quando tiver a outra atenção. Um minuto e meio do governo do PSD. Como? O PSD cede 1 minuto e meio ao governo. O PSD cede 1 minuto e meio ao governo, portanto acrescente, se faz favor, 1 minuto e meio ao tempo disponível dos 36 segundos. 30 segundos também do CDS-PP. Mais 30 segundos do CDS-PP. Portanto, o esforço de todos está a resultar. Tá? Muito bem. Então, na mesma em conjunto, mas depois dispõe de 2 minutos e 36 segundos para a respectiva resposta, mais o tempo de tolerância. Muito bem. Para o primeiro pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Pedro Vaz, do Partido Socialista. 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, no âmbito, eu vou fazer algumas questões objetivas que pedia respostas objetivas da parte do Sr. Ministro da Presidência. No âmbito da Lei de Bases de Proteção Civil, como foi caracterizado o incidente de segunda-feira? Acidente grave ou catástrofe?
Tendo em conta que o apagão se verificou sensivelmente por volta das 11h30, 11h33, como disse, a que horas a REN comunicou ao Governo o incidente na rede e como se processou essa comunicação? A comunicação foi efetuada pelo Centro Operacional de Despacho da REN ou pelo Presidente da REN? E a quem foi feita essa comunicação? Ao Presidente do Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência, como determina a lei, ao Secretário-Geral dos Sistemas de Segurança Interna, à Ministra da Administração Interna, à Ministra do Ambiente e Energia, ao Ministro da Presidência, ao Primeiro-Ministro ou ao Ministro das Infraestruturas. A que horas se determinou o corte das interligações com Espanha e que se iria efetuar o Black Start na Tapada do Outeiro e em Castelo de Bode? A decisão foi iniciar em conjunto ou em separado? A que horas se verificou o Black Start? É verdadeira a informação que os Black Start tiveram tentativas falhadas de início? Se sim, porquê? Qual foi a hora comunicada pela REN para restabelecimento da operação de abastecimento? A que horas reuniu o Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência? A que horas o Gabinete de Crise da Segurança Interna e Proteção Civil determinou que não tinha capacidade para abastecer de combustível a maternidade Alfredo da Costa e informou o Governo que os motoristas dos membros do Governo teriam eles próprios de abastecer a maternidade com jerrycans? Senhora Deputada Mariana Mortágua, Bloco de Esquerda, só favor. Só um minuto. Muito bem. Senhores deputados, tá? Eu preciso de dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, mas só o darei quando os seus deputados deixarem de comunicar uns com os outros diretamente. É que há menos deputados e ainda se ouve mais o ruído relativamente... Muito bem. Sra. Deputada Mariana Mortágua, só favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores ministros, nós temos ouvido os responsáveis do Governo e até o Secretário-Geral do Partido Socialista a dizer que se a REN fosse pública, esta falha não teria sido evitada. E é verdade. Muito provavelmente a REN pública não teria evitado a falha nas comunicações, na rede elétrica, e tudo teria acontecido da mesma forma. Isso não quer dizer, no entanto, que não exista um problema de segurança no facto da rede elétrica nacional ser hoje propriedade de um Estado estrangeiro. O RASI, que é o Relatório de Segurança Interna, que foi publicado pelo Governo, o primeiro RASI deste Governo, acrescentou um parágrafo que não estava em versões anteriores do Relatório de Segurança Interna e que diz que a presença de operadores e fornecedores estrangeiros considerados de risco em infraestruturas críticas e setores estratégicos nacionais mereceu avaliação preventiva de ameaças à segurança interna. Eu destacava 2 pontos deste relatório de segurança interna. Em primeiro, são operadores e fornecedores estrangeiros considerados de risco em infraestruturas críticas, e a segunda é ameaças à segurança interna. E por isso a pergunta que tenho para fazer, Sr. Ministro, é o que é que foi discutido acerca deste ponto quando avaliaram o RASI? O que é que vai fazer perante uma ameaça à segurança interna que toda a gente compreende, que é o facto de nossa rede elétrica ser detida por um Estado estrangeiro, neste caso o Estado chinês, e se estes alertas vão continuar a ser ignorados? Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. A quebra de fornecimento de energia elétrica deixou mais visível os interesses que estão na base da gestão do sistema elétrico português e não são os interesses nacionais.
Se Portugal tem capacidade de produção de energia elétrica, aliás, como foi dito, designadamente hídrica, uma energia renovável, qual a razão para se estar a importar 30% da nossa energia quando se deu o apagão? A resposta será porque era mais barata. Mas era mais barata para quem? Não é para as famílias, nem para as empresas, porque estas o que sabem é que pagam dos preços mais altos na União Europeia. Quem ganha são os grupos económicos da área da energia que aumentam e muito os seus lucros. E é o país que perde ao deixar de utilizar a sua capacidade instalada. Então não se deve importar só quando não houver capacidade nacional? Não é isso que faz sentido? É, mas mais uma vez é a lógica do tal mercado que prevalece. Ainda por cima, no nosso país, estão a destruir sobreiros, azinheiras, carvalhos para instalar grandes áreas de fotovoltaicas sem qualquer planeamento em função das necessidades nacionais. O país precisa de progredir, sim, na transição energética, mas uma transição ao serviço dos interesses nacionais, que garanta a soberania, a segurança energética do país, em vez de estar orientada para os lucros cada vez maiores dos grupos económicos. Este modelo não traz energia mais barata, como é dito, e muito menos a segurança que precisamos. Aliás, como diz o nosso povo, o barato sai caro, porque o que conseguiram foi mesmo paralisar o país. Muito obrigado. Senhora Deputada Inês Sousa Real, PAN, 2 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os membros do Governo, as senhoras e os senhores deputados. E, Sr. Ministro, nós sabemos que poderia ter corrido melhor, poderia ter corrido pior, mas também poderia ter corrido melhor, nomeadamente na dimensão da comunicação, porque não só houve informação contraditória que mais parecia que não estavam em apagão, mas sim em curto-circuito, como também foi muito demorada. E foi demorada desde logo naquilo que foi afastar fake news, que demorou mais de 3 horas a fazer publicações nas redes sociais do Governo. Foi demorada também nas mensagens que chegaram à população 5 horas após o início não só do apagão, e a maioria só chegou ao destino quando a luz já estava a funcionar. Foi também demorado no próprio Ministério da Educação, cujas orientações chegaram à escola já perto do tempo do encerramento e do momento da hora de saída, e sabemos que o Firesp falhou clamorosamente e que tem que haver uma reflexão para o futuro naquilo que é de facto o funcionamento do mesmo. Mas as consequências que sabemos que poderiam ter sido piores e não foram, felizmente, graças também à forma como atuaram as pessoas que estavam no terreno, não nos devem afastar de fazer uma análise mais profunda, sobretudo de uma das dimensões, que é a dimensão em que gostaria de lhe deixar uma pergunta. Falo da soberania energética, porque tivemos logo algumas vozes, em particular dos negacionistas climáticos, que vieram criticar o rumo que o país tem feito na transição para modos de produção de energia mais limpa. O próprio Primeiro-Ministro falou na construção de 2 novas barragens, com o sistema Black Start. Sabemos que houve quem viesse saudosamente falar nas centrais a carvão e a gás. Sistema esse que não foi solução na vizinha Espanha, e precisamente porque também não funcionaram nem tão poucas 4 das 7 centrais nucleares em Espanha funcionaram, e por isso é preciso garantir que temos em cima da mesa não só a garantir que as centrais eólicas e solares fazem uma migração urgente para inversores de grid forming, mas também assegurar que as infraestruturas críticas como hospitais deixem de estar totalmente dependentes destes modos de energia, mas tenham autonomia energética, em particular sistemas inteligentes de Isling e também de renováveis. Por isso pergunto se o Governo está disponível para avaliar este tipo de soluções, algo para o PAN já tem alertado, mas também no caso dos painéis fotovoltaicos, as pessoas que em casa têm energia acumulada não a puderam utilizar e ficaram às escuras. Isto é um absurdo legislativo. Pergunto se estão disponíveis para corrigir. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Moates, livre, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro. O dia de segunda-feira, o apagão mostrou como estamos vulneráveis neste tipo de situações e, sobretudo, a nossa falta de preparação, questão, aliás, para a qual o LIVRE já tinha alertado quando, em dezembro passado, discutimos aqui no plenário do Parlamento as questões que estavam relacionadas com a preparação civil, com a necessidade de kits de emergência e de divulgação de informação à população. Em primeiro lugar, e porque essa informação também não tinha sido dada, não foi dada de uma forma completa, ao contrário, por exemplo, daquilo que aconteceu em Espanha, gostaríamos de questionar relativamente às consequências deste evento sinistro. O Sr. Ministro já nos disse que, em termos de vítimas mortais, estamos a falar de 0, portanto não aconteceu, mas em termos de prejuízos já há alguma estimativa que o Governo tenha. Por outro lado, os dias seguintes a um evento deste tipo são fulcrais para nós podermos planear
planear o futuro. Enquanto a memória está fresca, é essencial fazer um levantamento daquilo que correu bem e daquilo que correu mal, desde as grandes questões até às pequenas questões. Como o livro já teve a oportunidade de sugerir, entendemos que é essencial que se faça um questionário que nos diga, a todas as entidades públicas e à sociedade no geral, que nos diga, por exemplo, quantas crianças ficaram sem almoço nas escolas devido ao apagão, quantos centros de saúde e quais os centros de saúde, por exemplo, que tiveram que levar vacinas e medicamentos para hospitais ou, em alguns casos, até para supermercados. O que é que está a ser feito desde já para melhorar a intervenção do Estado em situações semelhantes? Já propusemos este diagnóstico e gostaria de perceber se o Governo tem disponibilidade para avançar com o mesmo. E porque estes problemas não são novos, as falhas no Ciresp não são novas, a falta de preparação já nos temos apercebido sempre que há algum tipo de situação deste género. Quando houve o sismo em agosto, percebemos também essa falta de preparação. O Parlamento também não pode escapar às suas responsabilidades e por isso o LIVRE também já demonstrou a disponibilidade e a vontade de termos discussões mais alargadas no Parlamento, desde logo numa comissão eventual ou numa comissão parlamentar de inquérito que não só avalie aquilo que... Muito obrigado, Sr. Deputado. Está esgotado o seu tempo. Sr. Ministro, para responder, dispõe de 2 minutos e 36 segundos neste momento. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Obrigado pelas vossas questões. As respostas que darei juntam-se às dezenas que vos dei ontem em reunião que tivemos a pedido do Governo aqui no Parlamento. Sem prejuízo disso, há várias novas. Sra. Deputada Mariana Mortágua, permita-me só corrigi-la este parágrafo não se deve à detenção, à propriedade de empresas que são portuguesas, ainda que tenham parte da propriedade estrangeira. Isso deve-se, e esse parágrafo é relativo a fornecedores de risco, identificados de risco pelas autoridades de segurança nacionais, a redes portuguesas. E o que é que o Governo está a fazer? Apresentou ao Parlamento a Lei do Regime de Cibersegurança, que tem um artigo 18 ou 19, que fortalece os poderes das autoridades públicas para proteger a segurança do sistema. Pedimos ao Parlamento que a aprovasse, terminamos a legislatura sem ele aprovado pelo Parlamento. Senhora Deputada Paula Santos, para que é que serve o consumo de energia quando ele vem do estrangeiro? Olha, serve, por exemplo, para alimentar bombagem. Isto significa permitir reforçar a capacidade para os momentos de pico. Serve para empresas produtoras, industriais, que precisam de comprar no mercado de spot. Serve para os consumidores empresariais e domésticos comprarem mais barato e, por isso, pouparem quando adquirem no mercado que não é regulado. Senhora Deputada, deixo consigo as discussões ideológicas e as obsessões ideológicas. Senhora Deputada Inês Sousa Real, não vale a pena alimentarem a tese das fake news. Eu próprio fui o primeiro responsável de política a falar em nome do Governo, vários meios de comunicação social, e fui muito claro sobre o que é que existia e o que é que não existia. Portanto, não inventem seguramente contribuições. Depois, Sr. Deputado Paulo Moache, claro que nós achamos importante haver uma aprendizagem, lições que depois seguem a respostas. Por isso propusemos, a criação da Comissão Técnica Independente dos 4 especialistas que indicámos e 3 que o Parlamento indique. Por outro lado, também as várias autoridades estão já a fazer uma aprendizagem de lições. Relativamente ao Partido Socialista, eu saúdo o facto, só têm perguntas a fazer sobre como é que comunicámos e não coordenámos. Felizmente não estão a falar de vítimas, nem quebras de serviços que não aconteceram. E eu lamento muito aqueles que, em vez de saudarem como nós fizemos e se juntarem ao esforço, tentam ser oportunistas sobre uma desgraça que não aconteceu. Não aconteceu a desgraça que alguns parecem que desejavam. Sr. Deputado Pedro Borges, quer usar a palavra para? Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Interpelação à mesa. Sr. Presidente, eu gostaria que o Sr. Presidente tivesse a oportunidade de solicitar ao Governo, foram feitas perguntas objetivas, para solicitar ao Governo para as responder, pelo menos por escrito, às perguntas que foram feitas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, de preferência, ainda hoje.
O Ministro da Presença está da posse. Exatamente. Eu sei. Sr. Ministro, deseja usar a palavra para? É para efeito de interpelação sobre o funcionamento dos Com trabalhos. o mesmo objetivo, faz favor. É dizer ao senhor Presidente da Assembleia da República que o Governo, como o senhor Presidente sabe, está totalmente disponível para partilhar a informação toda que tem sobre todos os eventos, hora a hora, incluindo a demonstração que nos primeiros 15 minutos o Governo e as autoridades já estavam em contacto com a REN e com a E-Redes, mas o senhor deputado, o que eu lhe peço a si e a todos os deputados, enviem por favor as perguntas por escrito ao senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares, todas as que tiverem ainda, e o Governo preparar as respostas que entregará ao país e aos senhores deputados. Muito obrigado. Eu agradeço ao Sr. Deputado e ao Sr. Ministro terem poupado o trabalho ao Presidente da Assembleia da República para solicitar e para responder. Muito obrigado. Entrar na fase das intervenções. A primeira intervenção, o Sr. Deputado Salvador Malheiro, PSD, dispõe de 4 minutos e 30 segundos. Faz favor. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, aquilo que aconteceu na segunda-feira passada, a interrupção de fornecimento de eletricidade, foi de facto um assunto extremamente grave. Um assunto que, aliás, foi até comparado com o período de pandemia. E sobre essa matéria, creio que todos os partidos políticos deviam ter assumido esse interesse nacional e terem ajudado, terem sido sérios. Mas o que nós vimos não foi isso. A contrário daquela atitude do Partido Social Democrata quando a pandemia, em que colaborou, em que ajudou o Governo, temos os partidos políticos a criticar apenas e só por criticar. Apontam falhas de comunicação. E eu recordo que, perante aquele apagão, sem eletricidade, as comunicações eram extremamente complicadas. Mesmo que nós tivéssemos usado o canal de comunicação preferencial do Sr. ex-Ministro das Infraestruturas para falar com os seus colaboradores, para os despedir, nós iríamos ter problemas porque o WhatsApp também não funcionou bem. Mas se o Partido Socialista aponta falhas de comunicação, é porque reconhece que, em termos operacionais, o Governo esteve bem. Foi um Governo presente, foi um Governo competente, foi um Governo eficiente. E já que estamos em período de comparações, recordemos-nos todos desse período em 2017, dos incêndios, em que nós tivemos um Governo completamente ausente. E, portanto, senhoras e senhores deputados, pior do que falhas na comunicação, que eu admito que possamos ter tido por parte do Governo, há pior do que isso. Há o facto de termos partidos a comunicar com base em falsidades, em mentiras, em questões que, na realidade, nunca aconteceram. Em primeiro lugar, o apagão começou em Espanha, não em Portugal. Não por causa de nenhuma instalação energética de origem renovável. Em segundo lugar, em Portugal, este problema resume-se apenas e só ao transporte de energia elétrica, não à sua produção. Por isso, nunca esteve em causa a soberania nacional em termos de energia. E, portanto, aos senhores deputados, aquilo que se pede é seriedade. No momento crítico, as interligações, quanto mais existirem, melhor será para o nosso país, para a resiliência da nossa rede elétrica. Se tivéssemos mais interligações entre a Espanha e a França, a probabilidade de existir este apagão seria muito, muito menor. E aqui recordo, também, já que estamos em período de comparações, o trabalho notável que foi feito pelo Governo do Partido Social Democrata, liderado por Pedro Passos Coelho, que lançou as bases para que pudéssemos ter um incremento dessas interligações elétricas entre a Ibéria e a França. A contrário, nos governos do Partido Socialista, tivemos esse assunto completamente colocado na gaveta e nada avançou. Por outro lado, falando das centrais a carvão,
as centrais a carvão que foram desmanteladas e bem desmanteladas, se estivessem a funcionar, não teríamos evitado o apagão. Mais do que isso, se elas estivessem a funcionar, senhoras e senhores deputados, o arranque, o restabelecimento da normalidade não teria sido mais rápido, porque essas centrais não têm autonomia energética para arrancar sozinhas. Por isso, restam os factos. As questões factuais são de que Portugal esteve bem perante um assunto muito complicado, resolveu bem. A imprensa espanhola enalteceu o comportamento do governo português. Não tivemos uma única vítima. Temos agora que olhar para o futuro e tentar mitigar estes riscos que podem acontecer a qualquer altura. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Não tem pedido de esclarecimento. Eu aproveito, entretanto, para avisar à Câmara de que estão presentes a assistir aos nossos trabalhos um grupo de utentes do Centro Social de Campo Grande de Lisboa, um grupo de alunos e professores da Escola António Sérgio de Vila Nova de Gaia, um grupo de alunos e professores da Escola Secundária de Santa Maria de Sintra e um grupo de alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Campo de Valongo, que estão nas galerias. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal, 4 minutos para uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados. A ausência de eletricidade foi e é uma questão de segurança individual e de segurança enquanto comunidade. Há 7 meses, aqui deste púlpito, afirmámos que segurança e liberdade eram 2 faces da mesma moeda e que, infelizmente, em Portugal, olhando a diversos acontecimentos ao longo de anos, existia uma falta de cultura de segurança. Alertámos, sobretudo, para a segurança de instalações e de infraestruturas críticas, uma expressão que nos últimos dias tanto foi referida, e para a ausência de planos de contingência. Nesta segunda-feira, os portugueses olharam com preocupação para a sua rede energética, mas também para as redes de telecomunicações, transportes, água e hospitalar. No final do dia, em espécie de balanço, pudemos afirmar que tudo tinha corrido bem, mas temos que saber reconhecer o que correu mal ou menos bem e também os riscos que existiram, porque só assim poderemos melhorar perante uma nova situação. Atuar preventivamente perante uma potencial situação que ninguém deseja não é mais do que elementar bom senso. Por isso, senhoras e senhores deputados, entre aqueles que acham que tudo correu bem e os oportunistas, é preciso reforçar a seriedade. Agora que a situação está em normalização, é tempo de serem feitas as auditorias e averiguações que permitam esclarecer cabalmente o motivo do acontecimento, bem como falhas ocorridas na gestão da situação, para que depois se melhorem procedimentos e se reforcem recursos. E o que deve constar dessa avaliação global? Que lições e ilações do que aconteceu permitam-nos 3 exemplos. 1. O Governo deve ser mais proativo e presente e falar a uma só voz. A gestão da comunicação pública serve para esclarecer e evitar mais insegurança e desconfiança. Até porque, perante um acontecimento destes, nos primeiros momentos dos atores políticos, quem deve falar são os governos e não qualquer outro oportunista que, perante a incerteza, lança desinformação e desconfiança, apenas contribuindo para causar alarme e pânico. 2. É urgente reforçar as interconexões elétricas. Não se pode abandonar Portugal à inevitabilidade de uma ilha energética. É preciso reconhecer que a necessária transição energética não pode ignorar o potencial nem o papel de todas as formas de energia. Seguir o caminho da eletrificação das energias intermitentes, sem garantir que existem formas de armazenamento de energia, deixa-nos dependentes dos combustíveis fósseis. Não podemos ter complexos ideológicos com a segurança da rede de distribuição de energia. Ontem foram os combustíveis fósseis que ainda seguraram este país. 3. Hospitais, redes de transportes, aeroportos e redes de telecomunicações têm que ter uma efetiva capacidade de contingência e redundância. É necessário investimento em sistemas de backup de energia de alta fiabilidade.
Falta uma estratégia nacional de proteção das infraestruturas críticas. A arquitetura da rede precisa de ser mais inteligente, mais descentralizada e mais preparada para responder a anomalias sem colapsar. E falta mesmo a existência de um conceito legal de segurança nacional. Muito do que acabei de dizer sobre o acontecimento desta segunda-feira também já o tínhamos afirmado há 7 meses, recordando que a repulsa social, quase epidérmica, à ideia de reforço da segurança do Estado, como se o sonho deste país de brandos costumes fosse espontâneo e naturalmente perpétuo. E por isso recordo ipsis verbis, será assim até deixar de o ser, por força de reforma política ou por força das circunstâncias. No último caso, resta saber se estamos preparados para o seu eventual custo. Da nossa parte, não queremos que o país e quem cá vive sejam vítimas das circunstâncias. Senhoras e senhores deputados, se não querem repetir a circunstância de segunda-feira de forma mais grave, há uma conclusão óbvia. Estão os restantes partidos disponíveis para, na próxima legislatura, fazer aquilo que ainda não foi feito? Estão os partidos disponíveis para colocar com prioridade a segurança e a liberdade das pessoas e do país? Estas são as perguntas. Não podemos, obviamente, terminar sem deixar uma palavra de reconhecimento a todos que na segunda-feira cumpriram com zelo e dedicação a sua função. Aos trabalhadores públicos e privados, aos funcionários dos Estados e das empresas, nas forças e serviços de segurança, na saúde e na proteção civil, nos transportes, nas escolas, na comunicação social, no comércio e nos serviços. A todos o nosso reconhecimento, desta vez correu bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Mariana Mortágua, Bloco de Esquerda, 2 minutos e 29 segundos. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a nossa primeira palavra é de reconhecimento para os trabalhadores que asseguraram serviços essenciais, também uma palavra para o pequeno comércio que acabou por acudir às necessidades da população quando as grandes superfícies foram fechando porque não tinham sistemas de pagamentos. Este episódio convoca-nos a refletir sobre a segurança que se vive, a segurança real, e menos sobre percepções de segurança. E a segurança vivida é a segurança de pessoas e bens, é a segurança dos serviços essenciais, dos transportes, da saúde, da água, é a segurança de serviços que são garantidos por empresas privadas como as telecomunicações e que foram incapazes de cumprir a sua obrigação e de fornecer serviços que pudessem proteger e garantir a comunicação entre as populações. Nem a refinaria de Sines conseguiu que os seus sistemas de redundância funcionassem mais do que umas poucas horas e teve de parar. Que o metro, o metropolitano, tivesse que evacuar pessoas porque não era capaz de ter um sistema de redundância que permitisse chegar à próxima estação, preocupa-nos a todos. Que o fornecimento de água tenha falhado em algumas zonas e pudesse vir a falhar no futuro, preocupa-nos a todos. Que os centros de saúde tivessem ou não tivessem condições para manter vacinas e sabendo de nós que não sabíamos até quando é que o SNS iria aguentar, preocupa-nos a todos porque sabemos que o país não está preparado para uma eventualidade extrema, não está preparado para fenómenos extremos. As alterações climáticas são hoje uma das maiores ameaças à segurança. Elas exigem que se faça a transição energética, mas a transição energética coloca novos riscos. E também, além disso, há eventos climáticos extremos com os quais não estávamos habituados a lidar. É mais provável virmos a lidar com sismos, é mais provável virmos a lidar com cheias, é mais provável virmos a lidar com fenómenos que vão convocar toda a nossa capacidade para enfrentar estes episódios. E por isso nós queremos ter a garantia de que há uma segurança verdadeira e não uma resposta a fantasmas e percepções sobre o que é uma suposta segurança ou insegurança. E o que diz o RASI, Sr. Ministro, é a presença de operadores e fornecedores, mas de operadores considerados de risco em setores estratégicos nacionais. A energia é um setor estratégico nacional, a REN é um operador detido pelo Estado chinês. Muito obrigado. Sra. Deputada Rita Matias do Chega, 5 minutos e 30 segundos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Deputados. A primeira palavra que se exigia aqui hoje de um governo responsável era um pedido de desculpa, porque durante 11 horas vivemos um caos, mas preferiram vir aqui e fazer um momento de campanha e um elogio à liderança amedrontada de Luís Montenegro.
é que o apagão deixou milhões de portugueses e espanhóis sem eletricidade e não foi um mero incidente técnico. Foi, acima de tudo, um reflexo da fragilidade estrutural do nosso país. Mais uma vez, os portugueses ficaram às escuras, literal e figurativamente. E porquê? Porque Portugal está há décadas entregue a governos que colocam a ideologia acima da segurança, o alinhamento europeu acima da soberania nacional e a propaganda acima da verdade. Em primeiro lugar, falhou a soberania e a segurança energética. É certo que dependemos de interligações com Espanha e decisões que nos são impostas de Bruxelas. A nossa produção interna está limitada por políticas que demonizam o carvão, bloqueiam fontes mais seguras e limpas como o nuclear e empurram o país para uma dependência perigosa de fontes intermitentes como a eólica e a solar, sem garantias de backup real como vivemos. Todos os especialistas afirmam que as renováveis trazem intermitência, instabilidade e imprevisibilidade ao sistema elétrico. E o que é que fizemos nós? Nada. Colocámos todos os ovos na mesma cesta do renovável para estarmos de mãos estendidas a Bruxelas e à sua agenda verde. Encerrámos centrais de Sines e do Pego sem garantir alternativas fiáveis e estáveis. E quando a rede ibérica falhou, ficámos de mãos atadas. A narrativa oficial do regime agora é de que somos autónomos. Tão autónomos que até retomamos a rede de produção elétrica nacional. Mas isto é falacioso, porque se fôssemos verdadeiramente autónomos, não teríamos demorado mais de 10 horas para conseguir restabelecer a rede elétrica nacional. E sobre segurança energética, um país com a dimensão de Portugal não pode ter apenas 2 centrais com capacidade de Black Start. Quando os portugueses pagam uma das faturas energéticas mais caras da Europa, o que exigem é não ter quebras e falhas desta dimensão. Dizem os marretas do costume, estes incidentes não são possíveis de prever. Será? Na era da digitalização de consumos e de produção, não é mesmo possível ter mais capacidade de previsão? Todos nos lembramos do apagão que deixou Paris às escuras em plenos Jogos Olímpicos, ainda no verão passado. Ou, por exemplo, do apagão que em 2023 deixou a Itália quase 24 horas sem energia. Será que a classe política portuguesa é assim tão amadora para não compreender as fragilidades da rede elétrica do sul da Europa? Um país que não consegue manter o controle sobre a sua própria produção energética é um país refém. E Portugal tornou-se refém das decisões que são tomadas em Madrid ou em Bruxelas. Meus caros, isto não é transição energética, é submissão energética e numa altura de tensões geopolíticas emergentes, não há melhor apoio aos aliados do que sabermos bastar-nos a nós mesmos nas horas mais críticas. Em segundo lugar, falhou a comunicação política. Durante 4 horas o Primeiro-Ministro manteve o silêncio. Os cidadãos não sabiam o que estava a acontecer e circulavam versões contraditórias. Falha na rede, ciberataque, navios russos, um problema meteorológico, ninguém sabia. Aliás, 48 horas depois, continuamos sem esclarecimentos cabais. Em terceiro lugar, falhou a emergência. As telecomunicações falharam e os SMS da Proteção Civil da alerta não chegaram nem a 50% da população. Mas pior, o Ciresp voltou a falhar. 700 milhões de investimento público depois, o Ciresp voltou a falhar. Sim, o mesmo sistema de comunicações críticas que falhou tragicamente nos incêndios de 2017 e que nos custou dezenas de vidas. Quantas vezes mais vamos continuar a fingir que está tudo controlado? Quantas vidas vamos colocar em risco até que alguém assuma verdadeiramente responsabilidades? Se um simples colapso elétrico consegue paralisar hospitais, aeroportos e forças de segurança, imaginemos o que é que aconteceria num ataque real, num desastre natural ou num colapso total de rede. Em quarto lugar, falhou o planeamento. Onde estiveram os planos de contingência para escola, para centros de saúde, para idosos dependentes de equipamentos elétricos? Onde estava a capacidade do Estado de garantir o mínimo? Luz, segurança e informação. Portugal não é resiliente e a forma como os cidadãos correram desenfreadamente para supermercados e a forma como expressaram o seu desespero mostra que não estamos resilientes. Esta crise não é um episódio isolado, é um resultado de décadas de desgovernação. O bom senso exige equilíbrio. A transição energética não pode ser feita à custa da resiliência do sistema nem da capacidade de resposta em situações críticas.
PS e PSD fizeram parte desta máquina que desmantelou o sistema elétrico nacional em nome da propaganda. Agora falam alto, mas calam o essencial. A responsabilidade é deles, a responsabilidade é vossa. São cúmplices um do outro. O PSD são sempre com aquele ar sonso da oposição educada a aprovar as decisões erradas estruturais que o PS fez. Sempre pontos a partilhar o poder, os cargos, os conselhos de administração como duas faces da mesma moeda. É tempo de dizer chega, porque não se pode apagar uma nação com 900 anos de história, disse. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português, 2 minutos e 26 segundos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, em primeiro lugar, uma saudação a todos os trabalhadores que mais uma vez mostraram que são fundamentais para o nosso país. Houve insuficiências e atrasos nas comunicações, incluído no INEM, na informação à população, e o Ciresp, sempre que é preciso, falha. Aí está o resultado da inexistência de redundâncias e da privatização de empresas estratégicas. Os operadores são todos privados e o que lhes importam são os lucros e os dividendos. É este o resultado de mais uma PPP a que sucessivos governos deram cobertura, quando este serviço central para a segurança do país deveria estar sob o domínio e investimento público. O Governo substituiu uma efetiva comunicação à população por um rodopio de declarações de membros do Governo, instrumentalizando a proteção civil, mais preocupados com o mediatismo do que com a tranquilidade e o rigor. Sabemos que a quebra de fornecimento de energia elétrica afetou diversos setores de atividade. O Governo foi muito célere a vir dizer que a resposta foi positiva, mas ainda não disse uma palavra sobre que medidas pretende adotar para apoiar, em particular, as micro, pequenas e médias empresas afetadas, como é o caso da restauração. Dito isto, é preciso olhar para as questões de fundo. A transição energética em curso utiliza o ambiente como pretexto para salvaguardar os interesses das grandes empresas energéticas, quando o que é preciso é uma transição energética que garanta soberania e segurança energética e que defenda os interesses do país, a partir da combinação de produção de energia a partir de diversas fontes, prevenindo assim riscos evitáveis. As vulnerabilidades do sistema elétrico nacional não estão dissociadas de opções políticas de segmentação, privatização e liberalização do setor energético, da responsabilidade do PS e PSD e que têm o apoio da Iniciativa Liberal e do Chega. Os partilho por diversas empresas da distribuição, da produção e da comercialização, todos privados, deixam o país sem instrumentos para intervir em situações como a que ocorreu. Não é por acaso que a França ou a Alemanha estão a recuperar o controle público deste setor. É que o setor energético é demasiado importante para que possa estar amarrado aos interesses de mercado. O controle público do setor energético é o garante de um sistema elétrico nacional articulado, coerente e eficaz e é a resposta estrutural para garantir a segurança e a soberania energética no nosso país. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Moaes, do LIVRE, 1 minuto e 45. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Junto-me também às restantes bancadas que saudaram todos os trabalhadores, forças de segurança, serviços de proteção civil que mantiveram tudo aquilo que continuou a funcionar, o pequeno comércio que ficou aberto e que foi um apoio também a muitas pessoas. O apagão que nós vivenciámos na segunda-feira não resultou em nenhuma falta ou quebra de produção de energia. É preciso nós sermos muito claros sobre isso e rejeitarmos estas leituras simplistas e populistas que têm outros objetivos. Já ouvimos aqui esse discurso ignorante e mentiroso da parte do Chega. Tentar regressar a fontes de energia fóssil seria não só um retrocesso
ambiental, como também completamente economicamente insustentável. O caminho tem que ser continuar a investir na transição energética e, sobretudo, investir na descentralização, ter mais produção e distribuição de energia descentralizada, mais comunidades de energia renovável. Nós precisamos de investir naquilo que o livro chama escolas solares, com painéis solares e com armazenamento, com capacidade de armazenamento e que permitam abastecer todo o bairro à sua volta. Basta vermos, por exemplo, aquilo que aconteceu na Universidade de Coimbra, que por ter uma microrrede a funcionar, continuou a ter acesso à eletricidade. Nós devemos usar este momento, sim, para ter um debate informado e sério sobre a forma como nós produzimos e consumimos energia em Portugal e não deitar por terra os esforços que têm estado a ser feitos na descarbonização. E se temos que investir na resiliência do sistema energético e descentralizar a produção para ter menos pressão e depender menos dos sistemas centralizados, devemos sim reforçar as interligações com o resto da Europa. Não nos podemos deixar enganar por aqueles que nos querem orgulhosamente sós. Todos os especialistas são claros que, com menos interligação à Europa, este tipo de situações poderiam ser mais frequentes e poderiam acontecer mais. Portanto, as soluções que nos estão a apresentar, estas soluções... Obrigado, Sr. Deputado. E presumo que mais nenhum dos Srs. Deputados com tempo deseja falar e passaremos à fase do... Sr. Deputado Pedro Vaz, Partido Socialista, 4 minutos, faz favor. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, o debate que temos hoje resulta de um incidente que foi muito grave, contudo, e ao que tudo indica, inesperado. Sendo já evidente para todos, não é demais reforçar o que tem sido dito. O problema da falha de abastecimento de energia elétrica nada tem a ver com a capacidade de produção nacional de energia ou com as suas fontes. Na sequência do incidente, o Governo anunciou, e bem, a constituição de uma Comissão Técnica Independente para avaliar o sucedido no Sistema Elétrico Nacional e anunciou medidas relativas aos centros eletroprodutores Black Start que já se encontravam planeados pelo Governo anterior e pela REN. Decidiu ainda uma avaliação ao Ciresp, esquecendo-se de referir e ignorando o trabalho que lhe foi deixado em matéria de interoperabilidade com a Rede de Comunicações da Defesa Nacional e o procedimento para a implementação de um sistema de difusão celular que lhe teria permitido, querendo, enviar SMS para todos os cidadãos, mesmo sem comunicações móveis. De acordo com o noticiado hoje no Jornal Observador, o Ministro das Infraestruturas, porque engenheiro eletrotécnico, ficou com a parte da resolução técnica do problema da falha de energia, esquecendo-se de tratar do caos no aeroporto. O Ministro da Presidência, com a gestão tática operacional. O INEM e a Direção Executiva do SNS. O Ministro da Economia, com as farmácias. E o Sr. Primeiro-Ministro, com a articulação e, pelo que se leu, com o combustível da maternidade Alfredo da Costa. A Ministra do Ambiente e Energia, a Ministra da Administração Interna, acompanhadas pela Ministra da Modernização Administrativa, ficaram a ver. A Ministra da Saúde estava no Norte. Este é o retrato da gestão ao mais alto nível da crise que afetou todas as empresas, todas as atividades socioeconómicas, todos os portugueses. E a questão para nos perguntarmos, por que raio existe uma lei de segurança interna, uma lei de bases de proteção civil, uma lei de planeamento de emergência civil, uma lei de infraestruturas críticas? Obviamente que não é assim. E apesar da clara falta de liderança do Governo,
ficou, ele sim, sem energia na passada segunda-feira, as estruturas do Estado, da sociedade civil e os cidadãos tiveram de se substituir ao Governo naquilo que era a sua tarefa. Não fossem as estruturas altamente profissionais, competentes e capacitadas da Proteção Civil, da Segurança e Serviços Públicos Essenciais, o país ainda hoje não tinha restabelecido a normalidade. É aos cidadãos portugueses, às suas empresas, aos profissionais de saúde, da PSP, da educação, dos serviços públicos essenciais como a água e o saneamento, aos motoristas dos transportes públicos rodoviários que o país merece o seu, ou deve o seu agradecimento. Foram todos eles que evitaram que do incidente ocorrido houvesse um desfecho que poderia ter sido bem pior para o país. Quando falha a liderança política, sobra a liderança profissional, cívica e social dos portugueses. O Governo falhou na gestão e liderança da crise. Não é inédito. Aconteceu ano passado nos incêndios, a quando da greve do INEM. O Governo falha a liderança e a gestão política. Só não falha a propaganda. Disse. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, CDS-PP, 3 minutos e 30 segundos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Perante o que aconteceu no nosso país, naturalmente a primeira palavra é de agradecimento e reconhecimento a todos os portugueses pela serenidade, pela maturidade e pelo espírito solidário que revelaram nesta situação. E uma segunda para todas as entidades públicas e privadas que também revelaram a sua prontidão, a sua competência e o seu espírito de dedicação à causa pública, neste caso especialmente aos profissionais do SNS, aos profissionais das Forças de Segurança e das Forças Armadas que revelaram essa disponibilidade e essa competência. Tivessem os atores políticos a mesma elevação que tiveram os cidadãos e que tiveram estas entidades e o país estava certamente melhor. E sobre isso há que dizer, sobre a última intervenção que ouvimos, que é lamentável que um partido que governou e que supostamente pretenderia voltar a governar o país tenha esta atitude. E que contraste com a intervenção que aqui fez, por exemplo, o Sr. Deputado Salvador Malheiro, destruindo algumas teorias da conspiração que pretendem responsabilizar os governos do Partido Socialista por aquilo que aconteceu. Porque o que é mentira, esteja quem estiver no governo e esteja quem estiver na oposição e deve ser denunciado. Aquilo que corre bem, esteja quem estiver no governo e quem estiver na oposição. É por isso que uns têm elevação e capacidade para governar, outros nem para fazer oposição sabem e servem porque não estão à altura. A questão que temos de colocar perante a atitude que o Partido Socialista teve a partir de segunda-feira à noite, porque até segunda-feira à noite teve bem caladinho também, eu não sei se foi o assessor de comunicação que perdeu a rede também e deixou de dar indicações ao secretário-geral do Partido Socialista, porque se há apagão que aconteceu e esse ainda não está resolvido, é o do bom senso que esse assessor de comunicação tinha trazido ao secretário-geral do Partido Socialista. Pelos vistos é mais difícil recuperar o bom senso no PS do que recuperar a energia elétrica no país inteiro. Esse ainda não está resolvido. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, perguntem aos portugueses uma coisa. Quantos portugueses acham, e acham mesmo, depois do que aconteceu segunda-feira e da ação do Governo, que no futuro, não desejando nós ter nenhuma situação destas, que é preferível ter a lidar com uma situação destas? O Governo que lidou com o apagão de segunda-feira ou os governos que lidaram, por exemplo, com os incêndios em que morreram dezenas de portugueses? Aqueles governos, esses sim, que nem comunicação a quem estava numa estrada conseguiram fazer chegar. A pessoas que morreram numa estrada porque receberam indicações erradas. A pessoas, e eu sou do tempo, senhores deputados, e os portugueses são a esmagadora maioria deles e lembram-se, em que havia quem recomendasse aos portugueses que não usasse máscara durante a pandemia, porque usar máscara passava uma falsa sensação de segurança. É que a lidar com problemas graves, nós já tivemos o Partido Socialista e lembramos-nos como era. A lidar com situações graves, nós tivemos agora uma situação clara. E vamos ao que o Governo fez. Em primeiro lugar, o Governo já tinha feito. Os senhores deixaram uma situação em que a central da Tapada do Outeiro estaria fechada a 31 de dezembro. A 31 de dezembro. Foi este Governo que decidiu
prolongar primeiro até 31 de março, depois até 31 de março de 2016, de 2026 e agora até 31 de março de 2030. Ou seja, não só foram tomadas as medidas certas para o presente, certas para o futuro, mas já tinham sido tomadas aquelas que evitaram uma situação muito mais grave. Por isso, senhores deputados, humildade fazia-vos bem, mas o país... Obrigado. Primeiro, o Sr. Deputado Pedro Vaz, para uma interpelação à mesa. Julgo eu. Sim, sim. Sr. Presidente, era para, vamos fazer chegar à mesa para distribuir o plano da ERSE que diz exatamente o contrário do que o Sr. Deputado, que desmente o Sr. Deputado João Almeida. Muito obrigado. Sra. Deputada Rita Matias, para uma interpelação à mesa também. Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa sobre Faz a favor. Comissão dos Trabalhos, porque nos parece que esta Casa não pode deixar passar em branco as declarações do Sr. Deputado Pedro Vaz e porque não deixaria passar em branco caso tivesse sido o Deputado André Ventura ou qualquer outro da minha bancada dizer que foi de extremo mau tom, enquanto o Sr. Deputado descrevia as funções do Gabinete de Emergência, ter dito que a Sra. Ministra do Ambiente, a Sra. Ministra da Administração Interna e a Sra. Ministra da Modernização ficaram sem fazer nada, talvez em função de julgar que são mulheres e que por isso não tiveram responsabilidades. Isto não é só injusto, e não me compete a mim fazer a defesa da honra destas ministras, como acima de tudo tem que ser deixado nota, porque o Partido Socialista passa a vida a falar na presença das mulheres na política, mas depois é assim que as maltrata. E por isto fica a nota feita pelo Grupo Parlamentar do Chega, de solidariedade a estas mulheres em exercício de poder. Obrigada. Obrigado. E passou-me também. Quero usar a palavra para que efeitos? Para que efeito? Para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Faz favor. Sr. Presidente, eu quero dar inteiramente razão à Sra. Deputada Rita Matias. Muito obrigado. Mas eu vou entregar ao Sr. Presidente a notícia de hoje do Jornal Observador, porque foi o Jornal Observador que o disse, não fui eu. Muito obrigado. Decido, então, para... Antes do encerramento, temos a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que tem 15 segundos para gerir com a grande competência e eficácia que costuma revelar. Senhores deputados, são 15 segundos, têm de ser bem aproveitados. Muito obrigada, Sr. Presidente, e assim serão. Sr. Ministro, eu lamento que há pouco tenha deixado os portugueses sem resposta a uma pergunta absolutamente essencial, porque o Sr. Ministro foi atrás de outro tipo de dúvidas que aqui foram levantadas, nomeadamente com a de longa em pôr em causa a desinformação, mas no que diz respeito à autonomia e soberania energética não respondeu se está ou não disponível para rever a lei e garantimos que as infraestruturas são adaptadas não só a efeitos climáticos extremos, como a questões de segurança e até cibersegurança, mas hoje os portugueses querem saber como o autoconsumo e, portanto, era importante que no debate... Muito obrigado, Sra. Deputada. E para então a intervenção final de encerramento, dou a palavra à Sra. Ministra do Ambiente e Energia, dispõe de 6 minutos para o efeito. Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em discussão neste debate estiveram essencialmente duas questões. Em primeiro lugar, a gestão da crise por parte do Governo, em especial as opções em termos de políticas de energia. Em segundo lugar, o que devemos fazer para que tenhamos energia ainda mais segura, sustentável e a custos competitivos. O que o Governo fez desde a primeira hora, como era sua obrigação, foi recolher o máximo de informação, tomar decisões em articulação com as diferentes autoridades competentes, no sentido de assegurar a capacidade de resposta nos serviços essenciais e garantir a segurança e ordem pública. Desencadear os procedimentos necessários a restaurar a normalidade. Nesse sentido, construímos um gabinete de crise para dar resposta à situação. Reunimos de urgência o Conselho de Ministros, o qual foi, em contínuo, ao longo de toda a crise, a assegurar a coordenação política. Houve uma estreita articulação entre os serviços de proteção civil e os serviços dos vários ministérios. Estivemos sempre em articulação com Espanha e com as instituições da União Europeia. Eu própria comuniquei diretamente, várias vezes, com a Sra. Vice-Presidente da Comissão Europeia, Teresa Ribeira, e com a minha congénere espanhola, a Ministra da Energia.
Declarámos a situação de crise energética para acautelar o funcionamento dos serviços essenciais e evitar disrupção. Ativámos a rede estratégica dos postos de abastecimento. O Centro de Coordenação Operacional da Energia, ENSE, deu resposta ao abastecimento de combustíveis e infraestruturas críticas. Na sequência da declaração de crise energética, mobilizámos operadores de combustíveis e acionámos diferentes meios, as Forças Armadas, a GNR, os bombeiros, para assegurar o abastecimento de serviços essenciais, como os hospitais, as prisões, as empresas de água, entre outros. Quero sublinhar que a declaração de situação de crise energética atribuiu a mim, Ministra do Ambiente e Energia, a responsabilidade de aplicar as medidas necessárias a lidar com a mesma. A quem questionou onde é que eu estava durante a crise e porque não compareci mais cedo perante as câmaras de televisão, eu gostava de responder: estava a trabalhar. Tinha a responsabilidade... Tinha a responsabilidade de 5 áreas críticas: eletricidade, água, saneamento básico, combustíveis e gás. Entre as 11h33 de dia 28 e as 11h30 de terça-feira, durante 24 horas, ininterruptamente, estive em articulação com a REN, Redes, companhias de águas e diversas outras entidades para assegurar o pleno restabelecimento da energia elétrica e o mínimo de perturbações nos outros serviços essenciais, desde o abastecimento da água, do gás, do saneamento aos combustíveis. Obviamente, na segunda parte, gostava de dizer que há sempre lições a retirar de crises. Os 2 serviços de Black Start entraram em funcionamento, quer na central da Tapada do Outeiro, quer em Castelo de Bode. Não foi à primeira, tivemos que fazer várias tentativas, mas entraram. Fomos, no entanto, autossuficientes, quando a Espanha não conseguiu pôr nenhum Black Start a funcionar e restabeleceu a sua rede através do recurso às interligações com França e Marrocos. Mas nós não temos essas interligações. Não registámos incidentes graves, apesar das perturbações que se verificaram. Portugal conseguiu adormecer na segunda-feira com fornecimento de eletricidade reposto e inteiramente abastecido pela rede nacional, demonstrando a sua autonomia e a sua resiliência. Gostaria de dizer que tivemos sempre controle do Sistema Nacional de Eletricidade e ainda hoje a nossa eletricidade, a que estamos a consumir hoje, é inteiramente produzida em Portugal. Esta ocorrência, no entanto, deve nos levar a melhorar o sistema energético. Temos um Plano Nacional de Energia e Clima, o PNEC 2030, que reforça a aposta na segurança do abastecimento. Assegurámos que o serviço da Black Start da central da Tapada do Outeiro ficasse prorrogado até 31 de março de 26. Havia um plano, mas não estava concretizado. Nós concretizamos. Será também, como já revelou o Sr. Primeiro-Ministro, ativado pela REN, o serviço de Black Start com 2 centrais hídricas, o Baixo Sabor e o Alqueva, por um período de 5 anos. Solicitámos à Agência de Cooperação de Reguladores da Energia da União Europeia, a ACER, a realização de uma auditoria independente. E decidimos também criar uma comissão técnica independente, tendo em vista melhorar a nossa capacidade de preparação para crises de energia, crises futuras. Quanto à capacitação dos nossos sistemas elétricos, temos desafios já identificados e que já estamos a trabalhar. Os investimentos nas redes de transportes, a sua modernização e digitalização, mais armazenamento de eletricidade através de baterias e bombagem, reforçar as interligações energéticas, especialmente da Península Ibérica com França. Em suma, temos um rumo, temos uma visão estratégica e temos revelado capacidade de execução, o que é muito importante. Gostaria de terminar agradecendo a oportunidade deste debate e agradecendo o trabalho de todos os envolvidos para repor a normalidade e o comportamento da população pelo enorme civismo e entreajuda que demonstrou. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Ministra.
estão concluídos os nossos trabalhos. Em princípio, esta é a nossa última comissão permanente, mas never know. E desejo a todos uma boa campanha e lá nos veremos, se Deus quiser, a seguir ao dia 18 de maio. Muito obrigado.